Bem-vindos ao nosso 5 minutos em valvopatias, uma rápida atualização do que há de mais novo em doenças valvares. Meu nome é Vitor Rosa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os highlights do ACC de 2023. O primeiro trabalho é o COAPT de 5 anos, que foi publicado no New England Journal of Medicine. O COAPT de 2 anos era uma avaliação de pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral de etiologia secundária, que eram sintomáticos, apesar de um tratamento medicamentoso otimizado. E esse estudo randomizou pacientes para um tratamento transcatéter, o edge-to-edge, ou seja, o MitraClip, contra um tratamento medicamentoso otimizado. Ele avaliou redução de hospitalização e mortalidade. E agora, nos 5 anos, a gente deu continuidade nessa avaliação, tá? Era o estudo multicêntrico, randomizado, open label. Os pacientes tinham etiologia isquêmica ou não isquêmica, com fração de ejeção entre 20% e 50%. Eles precisavam apresentar uma insuficiência mitral moderada a importante, que é o 3 cruzes, ou uma insuficiência mitral importante 4 cruzes, com classe funcional 3 ou 4, mesmo com otimização clínica medicamentosa. Os critérios de exclusão mais importantes eram o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo maior que 70, hipertensão pulmonar importante ou disfunção do ventrículo direito moderada ou importante. O endpoint primário desse COAPT de 5 anos era a hospitalização por insuficiência cardíaca e uma coisa muito interessante que era permitido crossover após 2 anos. Então a gente teve publicação de 2 anos, a partir daí, como teve muito evento no grupo clínico, eles permitiram crossover e cerca de 44,9% dos pacientes do grupo medicamentoso foram submetidos à intervenção ao MitraClip. E como a gente pode ver no segmento de 5 anos, tanto para hospitalização quanto para primeira hospitalização, morte ou primeira hospitalização, o tratamento com o device, o MitraClip, foi melhor do que o grupo controle, reduziu eventos e desfechos. Então, como conclusão dos autores, nos pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral secundária, os pacientes sintomáticos a despeito do tratamento clínico otimizado, o reparo mitral transcatéter, ou seja, o MitraClip, ele foi seguro, reduziu a hospitalização e aumentou a sobrevida em 5 anos. O segundo estudo é o Evolute Low Risk, segmento de 3 anos, que foi publicado simultaneamente no JACC. Esse estudo avaliou pacientes com estenose aórtica importante, de baixo risco cirúrgico, e randomizava para TAV versus cirurgia de troca valvar aórtica convencional. Foi um estudo multicêntrico, prospectivo, que avaliou uma prótese autoexpansível e supranular. E os endpoints primários eram um composto de não hierárquico de mortalidade ou acidente vascular cerebral incapacitante. Como a gente pode ver na tabela de características basais, a faixa etária era aproximadamente 74 anos, o risco cirúrgico era baixo, um STS de 2%, 1,9%, e esses pacientes apresentavam pouca coronariopatia, um Syntax score baixo de 1,9, 2,1. Essa aqui é a figura principal do estudo. Ele fala que a mortalidade e AVC foram mais baixos no grupo de TAV e essa diferença entre TAV e cirurgia se manteve durante todo o acompanhamento. Entretanto, quando a gente olha no Kaplan-Meier, a gente pode ver que o log rank, ou seja, o P, não foi estatisticamente significante, foi um P bem limítrofe, ou seja, não houve diferença estatística entre a mortalidade AVC do grupo TAV e cirurgia. Quando a gente olha separado cirurgia e separado AVC, a gente nota também que não houve diferença estatística entre os dois tipos de intervenção. Então, o que a gente pode concluir é que em pacientes com estenose aórtica de baixo risco, a TAV foi semelhante à cirurgia em relação à mortalidade e acidente vascular cerebral incapacitante. E por fim, o Triluminate, que foi publicado simultaneamente no New England Journal of Medicine, que avaliava o reparo transcatéter da insuficiência tricúspide. A gente sabe que a insuficiência tricúspide aumenta a morbidade e gera uma qualidade de vida ruim para os pacientes. Então esse trial, o Triluminate Pivotal, era um trial internacional, randomizado, que avaliava o reparo transcatéter da válvula tricúspide com um dispositivo semelhante ao da mitral, como se fosse um MitraClip para tricúspide, versus tratamento medicamentoso otimizado. Os critérios de inclusão eram uma classe funcional 2 a 4 a despeito de um tratamento medicamentoso otimizado. Os pacientes precisavam apresentar uma pressão de artéria pulmonar menor do que 70 mm de mercúrio e não poderiam ter outras condições que indicassem cirurgia cardíaca. Por exemplo, ele não podia ter uma valvopatia à esquerda e operar as 2 válvulas concomitantes. Tinha que ser só valvopatia tricúspide. E esses pacientes tinham que ter risco cirúrgico intermediário ou importante.
O endpoint primário era hierárquico de morte ou cirurgia tricúspide, hospitalização por insuficiência cardíaca e melhora de qualidade de vida avaliada pelo KCCQ, que é um questionário de qualidade de vida. Aumento de 15 pontos no KCCQ era considerado uma melhora de qualidade de vida. E o segmento final foi de 1 ano. Como a gente pode ver aqui, esse endpoint hierárquico, esse composto hierárquico, foi positivo, ou seja, o tratamento transcatéter da válvula tricúspide reduziu desfecho, mas quando a gente olha separado, mortalidade ou cirurgia tricúspide e primeira hospitalização por insuficiência cardíaca, não houve diferença entre os grupos. Ou seja, essa diferença foi basicamente relacionada à melhora de qualidade de vida pelo KCCQ. Então, como conclusão dos autores, o reparo transcatéter tricúspide reduziu a insuficiência cardíaca e melhorou a qualidade de vida em 1 ano. Então esse foi o nosso 5 minutos em valvopatias. Para uma leitura mais completa e mais vídeos sobre o assunto, acesse o nosso site tripley.com.br e nosso Instagram tripleyincore. Obrigado.